E fazer jornalismo hoje eu resumo em uma palavra, né? Desafio. Desafio porque o bom jornalismo é contar boas histórias, né? Sim. Então, assim, são pessoas, a gente ouve pessoas, presencia fatos e tem fatos que ficam marcantes, né? Com Então, certeza. contar fatos, seja qual forma seja, né? Escrita, falada, entrevistada, enfim. Esse é é a coisa mais prazerosa que eu tenho, que eu faço hoje. Que eu, né, tava comentando com vocês aqui em off antes de começar o programa, né? Sim. Eu não vejo fazendo outra coisa. É o jornalismo mesmo. É o Eu que você ama escolhi, fazer, né? com certeza, eu escolhi a profissão certa. E de onde surgiu essa paixão? Boa pergunta. Essa paixão, assim, nem eu sabia responder quando eu tava terminando, quando eu tava terminando o ensino médio, né? Qualquer dúvida aí de qualquer jovem, né, que esteja aí concluindo o ensino médio, eu falei, poxa vida, né, tô terminando, é aquela pergunta, o que eu vou fazer da vida, né? Todo mundo se eu questiona, falo que é a né? pergunta mais difícil, o que eu vou ser quando crescer, não é? Assim, Exatamente, é bem isso também. É meio que uma época que você meio que... A impressão que você tem é que você vai decidir alguma coisa e você tem que ser aquilo o resto da vida, né? Exato. A gente sabe que não é, mas... Puta, é uma decisão importante. Né? Se você consegue se identificar mais cedo, né? Acho que Exatamente. Você trabalha com amor mais cedo. Exatamente. E eu fui decidir faltando, assim, o último bimestre do terceiro colegial. A única coisa que eu sabia que eu queria era, tipo assim, trabalhar com esporte. Esporte. Aí eu pensei em educação física. Falei, nada a ver, caralho, de biologia, de Puta, parte da saúde. Falei, não me biomecânica. identifico. Ia bem nas disciplinas, né? Aham. Né? Da área de biologias, enfim. Só que eu falei assim, não, química, tem parte de física, às vezes anatomia, aquelas Não é porque coisas vai bem que todas. gosta, né? Então, exatamente. Aí eu falei assim, não é pra mim educação física, por mais que tenha as modalidades esportivas que eu gosto, né? Gosto de esporte, praticar também. E aí eu falei assim, não, educação física não é. Aí eu comecei a pesquisar e vi que dentro do jornalismo tem a parte específica só do esporte. Sim. Só que eu falei assim, então vai ser jornalismo. Humanas, gostava de geografia, de história também. Legal. E aí eu pensei, não, vai ser jornalismo. Aí eu comecei a entender o curso, né, as áreas onde eu poderia atuar. E aí eu falei assim, realmente, é jornalismo que eu vou fazer e decidi fazer jornalismo. Aí se identificou. Aí você fez jornalismo onde? Eu fiz na UnoOeste, em Na Presidente Presidente Prudente, né, 4 anos o curso, né. Me formei em 2017, né. E assim que eu acabei muito novo, né, bicho? Não acho que eu tinha uns 20... idade, porque senão você vai Não, ficar... se perguntar a idade, nossa. Não pergunta. Ele nasceu, Entendeu? já tava Não trabalhando. Já tava trabalhando. Eu acredito que eu tinha, não me vem agora na idade certa, mas eu acredito que eu tinha uns 23 anos quando eu acabei de formar, né? Entendi. E incrível que pareça, na final de conclusão do curso, né? Aquela apresentação o TCC, né? O famoso TCC. Eu tava no dia para apresentar, né? Meu trabalho todo focado ali, né? Apreensível, né? Porque, poxa, ou vai ou racha, né? E era referente ao esporte. Não, totalmente diferente. Não era esporte, até porque tinha os outros integrantes do Sim. grupo que uma gostava, outra não, mas não Tem tinha que nada a fazer ver com algo em esporte. comum, né? Isso, algo em comum que o grupo se identificasse, né? E aí a gente se identificou no jornalismo humanizado, de contar essas boas histórias. Aí a gente pegou um Legal. tema que, inclusive, foi o único trabalhado de TCC do jornalismo da UnoOeste. E a gente teve a coragem de trabalhar com o shopping popular, que é o Camelódromo hoje. Sim. A gente sabe que tinha, né, toda uma questão de irregularidades no local, né, de comercializar produtos que não podiam, né, a questão documental também, mas que foi arrastando ao longo dos anos e nunca foi legalizado, né? E aí a gente tocou nesse tema, né? O Camelódromo, inclusive uma das integrantes do grupo trabalhava lá. Ela que deu a ideia de entendi. trabalhar Que com o bacana. shopping popular. Eu entendi Né? bem certinho como funcionava a coisa. Isso, exatamente. E aí ela falou assim, vamos falar sobre o shopping popular. Eu falei, legal, né? Falou assim, um tema que ninguém tinha abordado ainda, de TCC na faculdade de jornalismo. É um tema delicado, porque a gente Muito. sabe que vem do Paraguai, sabe que não tem nota, mas Sim. é a maneira que a galera tem de sobreviver, né? Sim. Uma forma digna, né? De Sim, trabalho, sim. né? Ao invés de estar roubando, enfim, outra certeza. coisa errada, né? Eu diria até arriscado. Sim, arriscado, exatamente. E aí, a gente falou, não, vamos cair pra dentro nesse tema aí, acho legal, né? Aí a gente começou, né, a pensar, mas o que a gente vai falar sobre isso na nossa área de jornalismo, né? E aí, na pré-banca, né, a gente ia contar só a história do camelódromo, né? Algo mais, assim,
focado na questão dessa ilegalidade e tudo mais. Aí os professores da pré-banca falaram assim, ó, vocês vão ter dificuldades. Vocês vão ter dificuldades sérias e perigoso até vocês não conseguir entregar o trabalho pronto e automaticamente não conseguir apresentar esse trabalho. Entendi. Se vocês focar nessa questão aí de contar a história em si. História eu digo assim, né? Da criação do shopping, né? Saber como funciona de verdade, né? Dessa parte do pessoal trazer os produtos sem nota e revender. Isso, exatamente. Era meio que a impressão que dava que vocês iam estar lá só criando uma puta de uma crítica em relação à galera, né? Isso, exatamente. Talvez o pessoal não entenderia. E essa foi a visão dos professores, o medo. Porque, assim, quem trabalhava lá sabia que tá trabalhando de forma irregular. Sim. E, ao mesmo tempo, eles falaram assim, vocês não vão conseguir entrevistar esse pessoal desse tema específico. Eles não vão querer falar. Quem que vai falar, não, realmente eu tô sonegando imposto. Ou trabalhando com alguma coisa ilegal, que é proibida, né? Sem, que nem você falou, nota fiscal, né? Sem recolher imposto algum, né? Exata, bebida, alcoólica, que a gente sabia que tinha. Sim. Né? Então... Mas o tema foi muito legal, porque, que nem eu falei pra vocês, né? Era um tema que ninguém teve coragem de abordar, né? Na faculdade de jornalismo. E aí a nossa professora orientadora, né? A Fabi, né? Eu gosto muito dela, de dar aula. Ela dava aula de fotografia. E aí ela falou assim, por que vocês não contam a história das pessoas que estão ali, que vivem disso? Legal. Trazer essa humanização, né? Trazer histórias, tem boas histórias ali. O porquê que chegou, essas pessoas estão ali dessa forma, né? Escolheram a profissão, você fala. Isso, exatamente. E aí a gente pensou assim, não, vamos contar então essas histórias dessas pessoas. E aí essa integrante do grupo já começou a fazer um primeiro apanhado lá dentro, né? Do camelódromo, quem poderia conversar, exatamente, pra gente sentir se a gente ia conseguir levar esse trabalho adiante. Porque melhor que às vezes criar uma crítica é contar as dores de repente, né? Isso, exatamente. E aí os professores falaram assim, não, acho legal o tema, dá pra vocês trabalharem, mas focam nessa questão da humanização. Contar a história de cada pessoa que tá ali, né? E a gente foi desenvolvendo o trabalho, deu tudo certo, né? Durante esse desenvolvimento, né? E a gente conseguiu achar cada história incrível lá dentro, que assim, pessoas que veio lá de Manaus, veio parar aqui em Prudente, Caramba. Que tinha filhos, que era divorciado, que tinha 5, 6 filhos, e todos os filhos estudados ali, com a renda do box, né? Do camelódromo ali, né? Então, assim, a gente conseguiu... fazer uma pré-entrevista, vamos falar assim, de um apanhado das pessoas que estavam ali, né, que trabalhavam ali, falava assim, ó, você topa dar uma entrevista, né, para um trabalho de conclusão do jornalismo. Exatamente, né? A gente começou a fazer um apanhado e selecionar as boas histórias, não que todos que estavam ali não seriam. É que não dá para contar todas, né? Isso, exatamente. E era, na época, se eu não me engano, acho que era... quase 200 boxistas ali. Eu ia falar 100, nossa. Mas hoje eu não sei ao certo, né? Porque hoje houve tudo uma reformulação do local, ficou coisa mais linda lá. Já ficou pronto? Ficou esse ano pronto. Teve uns atrasos nas obras, né? Teve problemas, né? Com as empreiteiras, né? Teve de tudo, acho que roubaram a parte elétrica, também teve de tudo lá. Isso, teve vários problemas lá, né? Sim. Então hoje... Eu até tava comentando com uma amiga minha, que eu tenho um contato ainda da faculdade, eu comentei com ela, falei, poxa vida, eles podiam fazer... esse trabalho que a gente fez, só voltando atrás para concluir o meu pensamento, né? A gente fez uma revista, né? Uma revista, né? Com o tema do Shopping Popular, né? Que era Retratos. E foi assim, já existia essa revista Retratos, né? Só que contando outros assuntos de trabalho de conclusão de curso. Entendi. Então a gente só pegou o tema e deixou retratos, né? Pô, legal. É legal, que é uma coisa que você até consegue devolver para a sociedade, para o pessoal entender porque o pessoal tá lá, né? Porque algumas pessoas que a gente passaram por aqui, que a gente conversou sobre empreendedorismo, eles não deixam de ser empreendedores, né? E eu falo que no Brasil, muitas vezes você empreende não é porque você quer, mas é porque você precisa, né? Que nem você falou, às vezes tem uma mãe lá com 4, 5 filhos, tá divorciada, é sozinho, ela precisa de um horário flexível, não sabe o que fazer da vida, e ela consegue juntar um dinheirinho, comprar um muamba e começa a trabalhar e sustentar a casa. E quantas vezes a gente não ia lá no camelódromo, né? A parte prática, né? De entrevistar, de ouvir as histórias, gravar, né? Enfim, a gente via as pessoas almoçando ali com os filhos de colo, então fazia tudo ali. Ali era a vida deles, realmente era a vida deles, era ali. Né? Então, ia pra casa só pra dormir mesmo. Sim, exatamente, como qualquer um outro trabalhador, mas ali eles também são e eram e são trabalhadores, aqueles que ficaram e permaneceram ainda hoje. Acredito que
eu desconheço, assim, das pessoas que entrevistamos na época atrás, se hoje tá ali nessa reformulação, né? Se continua ali, né? Se continua. Eu acredito que sim, boa parte sim. Até porque houve essa questão de cadastramento, de novo, toda essa parte legalizada, de fato, agora, né? Precisou, né? Porque até então não existia. A gente teve muitas dificuldades para achar documentos na época, para essa questão de regularização, né? Para contar a história. Então, assim, o que foi mais difícil para nós, de fato, e os professores já tinham alertado lá na pré-banca, era a história justamente isso. E como que a gente vai falar de um tema se a gente não contar a história mesmo, né, de criação, né? Quem que teve a iniciativa de ter criado aquele espaço, né? Como foi a chegada dos primeiros boxistas. Na época tinha muito confronto com a polícia militar, né? Porque, assim, eles estavam ocupando um espaço público, não era regularizado. Então, assim, eles estavam ali também a trabalho. Então, precisava daquilo ali, do que eles comercializavam. Então, assim, foi bem difícil mesmo a gente juntar provas, né? Assim, provas, eu falo assim, documental, pra gente contar a história. Pra entender como começou, por que escolheram Exatamente, ali, pra gente entrar nas histórias das pessoas que estão ali. Porque você tem que falar o que era, apresentar o que era o lugar, pra depois então apresentar as pessoas, né? Exatamente. E essa foi a nossa dificuldade, realmente, os professores já tinham alertado lá atrás na pré-banca. Ainda bem que a gente acatou. A gente não podia ter acatado e falou, não, vamos tocar a nossa ideia aí, vamos seguir em frente aí, vamos encarar os desafios, né? Mas a gente conversou depois da pré-banca e falou assim, não, vamos mudar um pouquinho o foco do tema, contar as histórias realmente. E todos ali gostavam que ficou mais interessante ainda. Sim, com certeza. Sim, e a gente conseguiu contar boas histórias, mas, ao mesmo tempo, essa questão da ilegalidade... na época tinha ação do Ministério Público para reformular o local, porque corria um grande risco de incêndio ali, que era tudo... uma gambiarra só. Vamos resumir. Eu lembro assim, que a né? gente passava em cima dos fios, Isso. às vezes assim. Isso, olhar para cima, você fica tinha com medo. ação, né, do Ministério Público, a prefeitura às vezes sabia da situação, mas também não queria... Meio que faz vista grossa, porque a galera tá ganhando pão de cada dia. Ali, né? Não queria mexer, vamos falar assim. É complicado como se fosse um exemplo assim, não mexa na caixa de abelha, do marimbondo, senão vai dar... Tanto que eles precisaram mexer e deu uma puta dor de cabeça pra todo mundo. Muita. E agora só esse ano que eles conseguiram, né, terminar a reforma lá e realmente agora o pessoal tá ali trabalhando. Teve o problema da questão do AVCB, né? Inaugurou lá o shopping, né? O shopping popular, só que ainda tava essa questão dessa irregularidade do AVCB. Eu falei, poxa vida, né? Se lá atrás já tava esse problema, né? Fez a reforma, né? A revitalização, ficou bacana. E ainda mesmo assim, na inauguração, eles fizeram, né? E não tinha liberado, o Corpo Bombeiro não tinha liberado o AVCB. Então, seria um problemão sério. E batendo na mesma tecla, né? Até que não tinha um alvará pra poder trabalhar, né? Não. E aí só depois a prefeitura regularizou, né? Obra pública, né? Obra pública, é complicado. Geralmente é assim, o atraso custa o dobro. Sim, exatamente. Ou os dois juntos. Exatamente, mas foi um trabalho assim que a gente fez assim e a gente teve uma aprovação muito bacana assim dos professores da banca ali, super